E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Matheus. Verdade. E hoje vamos de A Grande Era do PS2. Meu amigo, essa é a época de ouro para mim, tá? Porque pela thumb, cara, eu joguei muita coisa, viu? Aqui, ó, God of War, Devil May Cry, Crash, dentre outros aqui. E adendo muito importante, tá? A Bia não jogou. Nada. A Bia não é de jogo, não é de jogar. E aí a gente tá trazendo esse vídeo aqui, mas pela minha parte. Porque isso daqui eu sei que vai ser muito interessante pra eu bater a nostalgia em mim e pra Bia aprender um pouquinho da nossa época. Vocês estão ligados, né? Que você ia pra locadora. Mesmo que você quer do tempo da locadora, velho. E você ia pra locadora, escolher aqui o jogo assim, ó. E era incrível demais. Tinha a galera que ficava piruana, não sei. Como será que você chama piruana? Você sabe o que é isso? O que é piruá? Piruá é como se você, mano, tem a pessoa lá na locadora, só que ela não joga. Ela só fica assistindo. E aí a pessoa vai lá jogar. Só que por conta dela estar lá assistindo todos os jogos, a pessoa que vai jogar às vezes tem dificuldade. Ai, a outra sabe. Aí eu sei passar. Aí a pessoa pergunta, como é? Só faço se eu passar, só faço se eu jogar. Aí dá pra ela passar. Aí dá pra ela passar. Aí era os piru que a gente chamava. Não sei se pra vocês aí era essa mesma palavra, tá? Já deixa aí. É, vocês também tinham um peru? Que não! Ficava... Que? Que ficava atrás só esperando a vez dele? Que não, é isso, os mano? Piruanos. Mas é peru atrás, ó lá. Ele quer não, isso! É vocês que maldaram aí. Não quis dizer com esse sentido. Tá, então bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe na Twitch. Tem live todo dia. Às 18 da noite, às 10 da manhã e no sábado no Gameplay. Parte React. Então galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. PlayStation 2, quem diria que esse pedaço de plástico marcaria toda uma geração? Mais que isso, quem diria que esse meninão que parece que nasceu ontem já está fazendo 21 anos hoje, meus amigos? E pra 25 agora. É. Nossa, mano. Comemorar o aniversário desse querido console, vamos relembrar aqui o quão foda foi a grande era do PlayStation 2, que teve seu auge ali naquelas locadoras de games. Sim, esse vídeo promete ter alta nostalgia, então já prepara R$1 aí que eu já separei o meu aqui. Vamos lá pra locadoras de game do seu Tonhão, e se a gente juntar o dinheiro, dá 2 horas de pancadaria no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, velho. Só não vale pegar o Kid Buu, hein? Beleza? Massa. O resto tá liberado. Bem, acho que como a maioria, eu não vi o PlayStation 2 pela primeira vez no conforto da minha casa, mas sim nas famosas locadoras de games. Pelo menos esse é o nome que eu encontrei por aí na internet, né? Porque o nome que eu falava lá na minha infância era Casa de Videogame. Esses foram os lugares mais próximos de um fliperama que eu frequentei na minha vida, até porque lá em Tobias Barreto, que é a minha cidade natal, né? Por ser uma cidadezinha do interior, não tinha essas paradas de fliperama, tá ligado? E era sempre aquele mesmo ambiente, massa, né? Mesinhas com igual. 2 e aquelas TVzonas de tubo. Ah, e não podia faltar as capas dos jogos com a numeração lá na parede. Ah, meus amigos, a casa de videogame era foda quando tinha capa de jogos de uma parede a outra. E as capas com a numeração você via pra gente escolher os jogos, né? Porque a gente lá sabia o que era Resident Evil, não sei o quê. E o bom era você chegar lá e já ter uma máquina desocupada pra tu jogar. Porque não era raro de acontecer de você chegar lá e já ter alguém jogando. Ou GTA San Andreas ou qualquer jogo de futebol. É verdade. Os caras pagavam pra jogar jogo de bola, mano. Felizmente nunca fiz parte desses seres de elevada massa cinzenta. Eu ia pra locadora pra experienciar com jogos coisas impossíveis pra minha realidade, sabe? Como faz parte, né? Eu faço parte. Porque, galera, assim, eu nunca fui jogar de GTA, mas essa era a mesma experiência. Chegava lá, meu amigo, sei lá, se tivesse 6 televisões, 3 era GTA, 4 era GTA e o restante era futebol. De vez em quando tinha outro jogo, tipo Crash, tipo Van Helsing, Homem-Aranha. Mas o que explodia na época eram esses jogos e era a grande maioria. Eu nunca fui de jogar, eu sempre fui do RPG, meu amigo. Então era Final Fantasy, era Chrono Cross, era muito jogo que não fazia parte dessa bolha. Já deixa aí se você faz parte dos RPG. Quer saber? atropelar. E nas locadoras de games sempre tinha aqueles tipos de jogadores. O cara que grita com o juiz do jogo achando que ele é de verdade. O cara que se inclina pro lado como se estivesse dentro do carro do jogo.
Essa sou eu. Velho, Que acompanha nossos gameplay aqui, sabe? Essa sou a eu. gente tá jogando, a gente mais a Bia, tá jogando Cyberpunk lá na roxinha, no sábado, meu amigo. Teve uma hora recente, tá? Teve uma hora recente, eu tava aqui no meu canto, a Bia fez assim, ó. Sai do meio! E ainda disse pra eu sair do meio. Que isso? Muito bom. Mano, cara. O cara que pede pra colocar mais uma hora só pra fazer o outro e esperar ainda mais pra poder jogar e não Isso é poder. vacilo. Ei, cara, isso daqui Isso eu é não gostava vacilo. não. Não gostava não. Porque era assim, ó, tá tudo lotado. Não tem vaga. Aí a pessoa chega lá, ó, qual é o mais cedo? Aí a pessoa, ó, não, daqui a 20 minutos. A gente faz o quê? Esperar 20 minutos. E aí, tinha gente que era essa pessoa. Então tava 20 minutos, aí o dono vai assim, ó, falta 10 minutos, vai salvar o jogo, vai fazer outras coisas. Aí o cara, não, bota aí mais 2 horas. Mano, a cara de bosta que a gente tava esperando. Não pode fazer nada, né? Sim, O cara não já pode tá lá, fazer vai. nada. Era osso, velho, era osso. Eles, meus amigos. Os papa-hora, meus amigos. Que eram os moleques que já tinham zerado o dinheiro que a mãe deu lá e ficavam lá na locadora à espreita de uma pobre alma sem conseguir passar por uma fase de um jogo. E quando... Aqui era papa-hora? Papa-hora. Mano, papa-hora? Nunca imaginei, aqui era peru. Mas, tipo assim, o papa-hora, aqui pelo exemplo, é a pessoa que jogou, finalizou e sabe passar. O peru não. Ele não pagou, ele só assistiu. E aí quer jogar pra passar. É isso. Quando eles viam que a gente não conseguia passar, eles lançavam o famoso: quer que eu passe dessa fase pra você? Pera. E eu todo ingênuo dava o controle pro moleque, né? Rapaz, o moleque jogava quase a hora toda. Se eu não puxasse o controle da mão dele, era capaz dele desse pedir jeito. pra botar mais uma hora pra tu pagar pra ver ele jogando, velho. E após uns anos frequentando as casas de videogame, meus pais me deram de presente o meu primeiro PlayStation 2, que não foi meu primeiro videogame, é verdade. Eu tive um PlayStation e um PlayStation 1 antes dele. Porém, as minhas memórias com o PlayStation 2 são muito mais memoráveis do que com os outros consoles. E marcante dos outros consoles, tem mais jogo, só aquela né? intro macabra do PlayStation 1, velho. Meu PlayStation 2 era daqueles grandão, tá ligado? Eu chamava ele de bitelão. Aí, durante essa época, rolou uma parada engraçada na minha cidade. Vou contar aqui essa história pra vocês. Tipo, acho que a imensa maioria aqui, quando tinha que comprar uns jogos novos, ia comprar os piratão lá na barraquinha da feira, sabe? Então, Quem nunca? acontece que durante essa época, Quem sei nunca? lá, porque a polícia de Tobias Barreto estava fazendo uma operação pra acabar com a pirataria na cidade. Então, as barracas de DVD piratão simplesmente sumiram da feira, sabe? E eu acho que era uma operação exclusiva daqui de Sergipe, porque o fato engraçado é que Tobias Barreto faz divisa com um distrito chamado Lagoa Redonda. E veja só, Lagoa Redonda não faz parte de Sergipe, faz parte da Bahia. E o que acabou acontecendo? A galera que vendia os DVD piratão em Tobias Barreto migrou pra Lagoa Redonda, que aparentemente era uma zona safe pra eles venderem as paradas deles, tá ligado? E o foda é que os caras alugaram uma casa que ficava na entrada do distrito, velho. Olha a ousadia desses caras. Literalmente, de um lado da ponta tava os polícia putaço em Sergipe e do outro os DVD piratão só de boa na Bahia. Então eu não sei se só tava tendo essa operação só em Sergipe ou se os policiais da Bahia só estavam dormindo mesmo. A questão é que era lá onde eu buscava os jogos que tanto animaram a minha infância. Teve muito jogo foda que eu joguei nesse console, mano. Já de cara já me vem logo 2 jogos de luta muito marcantes, mano. E pra mim jogo de luta bom não era lutinha de... Pra mim, o melhor jogo é o Dragon Ball Budokai 3. O mais da hora que eu achei do PS2. Eu não sei se ele vai mencionar aqui. Rua, tipo Defy Jam Fight. Porradaria de verdade era jogando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, meus amigos. Lá tu solta poderzinho mano, e a voa. Esse era jogo de luta, irado. E tipo, teve muito jogo foda de Dragon Ball pra PlayStation 2. Teve o Dragon Ball Budokai 3, Dragon Ball Saga, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Só que o Budokai Tenkaichi 3 era muito mais foda, velho. Ele ainda se superava ao seu antecessor, porque o número de personagens desbloqueados já de início no Budokai Tenkaichi 3 era muito grande, velho. Já no 2 tinha poucos de início e pra quem não tinha memory card na época era mó desanimador ter que jogar o dia inteiro pra zerar, pra no final do dia poder jogar com os personagens novos. E no Budokai Tenkaichi 3 tinha um monte de personagem roubado. Na moral, nesse jogo tinha personagem roubado demais, velho. Aquele último vilão lá do Dragon Ball GT, o Kid Buu, tinha um Android 13 que puta que pariu. Aquela skill ultra roubada que ele lançava uma esfera vermelha gigante que praticamente era impossível de desviar, era roubadaço demais, velho. E meu personagem favorito nesse jogo era o Tapion. Era praticamente impossível perder um X1
usando ele, velho. Era o Apelão. melhor personagem do jogo, claro, na minha opinião, né? E seguindo esse tema aí de jogo de luta de anime, não podemos esquecer do melhor jogo de luta de Naruto dessa geração, velho. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Cara, eu chegava... Eu acho que já não era mais dessa época, porque Naruto, de jogo, cara, foi muito depois. Foi muito depois, porque tinha o Play 2, só que tinha os jogos, era a maioria desconhecido. Do Naruto, cara, não era famoso Naruto aqui na época do Play 2. Naruto ficou famoso depois, e chegou os jogos aqui depois. Então, essa leva aqui dessa geração de jogar Naruto, eu nem peguei. Tu acredita? Era depois, velho, depois, foi muito depois. Sim, ele é muito superior aos seus antecessores, tanto pelos motivos que eu falei lá sobre o Budokai Tenkaichi 3, que tipo, ele entrega já de cara um monte de personagens pra tu jogar multiplayer, e também porque nesse jogo foi a criação... Pera ainda. Não, pera ainda, deixa eu ver aqui. Não. Cara, com esse horror de personagem, mano, quem é que vai escolher a Sakura? Não, me perdoe. Gente. Não, mano, ó, tem o professor do Naruto, o primeiro, o Eruka. Não, vocês estão de sacanagem. Mano, que... Não é possível, não. Tem a TT! Quem é que... Entrega já de cara um monte de personagens pra tu jogar multiplayer. E também porque nesse jogo foi acrescentado os Ultimate em dupla, que tem umas combinações que eram muito foda, velho. E outras até engraçadas, como o Ultimate que a Sakura usa um monte de Kageboshi do Naruto pra bater no inimigo. E, véi, tinha muito personagem foda e OP nesse jogo. Dizem que o Naruto com as 4 caudas lá era o mais roubado, mas, meu amigo, roubado mesmo era o Itachi, velho. O bicho criava um campo que quando encostava em você, tu ficava leitaço. Só você, ele ficava de boa. Na moral, rolava briga quando alguém pegava ele. E meu personagem favorito nesse jogo era o Rock Lee. Quando ele abria os portões lá, meus amigos, ninguém segurava esse menino. E pra falar a verdade aqui, tinha só jogo foda de anime no PlayStation 2. Bakugan, tá, isso aqui é meme. Digimon Robo Arena 2, mano, rolava altas brigas com esse eu joguei demais. Eu curtia muito jogar com o Magna Angelmon lá, porque puta que pariu, aquele ultimate dele... Yu-Gi-Oh! E os duelistas da Rosa, que era um Yu-Gi-Oh! Muito diferente do normal. Era esse aqui eu joguei, mas eu não gostava tanto não. No Yu-Gi-Oh! Normal, a gente coloca aqui a carta, e aí o monstro aparece na arena. Aqui não. Aqui a gente tem que ficar movimentando as cartas até chegar do outro lado. Já deixei se você gostou, eu não gostei não. Mistura ali de jogo de cartas com jogo de tabuleiro, e eu gostava muito disso nele, dessa parada de ver os monstros em cima das cartas. Não, isso é da hora. Uma parada que tinha muito no anime e eu sentia muita falta disso nos jogos, né? E se estamos falando de jogo de Yu-Gi-Oh! Pra PlayStation 2, não podemos esquecer do nosso querido Yu-Gi-Oh! Tag Force. Esse jogo já tem uma pegada única também, essa parada do jogo que se passa na academia de duelos. Já é depois muito da hora. E não podemos esquecer do mais importante, né? Como diria um filósofo contemporâneo, Jinzo, o mito supremo. E não posso esquecer de um dos mais nostálgicos jogos de anime pra PlayStation 2, Zatch Bell Mamoru Furry. Meus amigos, que jogo bom. Mas nunca joguei. Que jogo estressante da porra. Quem não lembra do inferno que era pra passar daquela fase do Mamoru psicopata lá que não podia jogar pedra na escola? Ou da porra do Mamoru emo lá? Meu amigo, pra que eu fui lembrar disso? Agora tá a porra da mina gritando na minha cabeça. E seguindo aqui com esse estilo de jogo de anime aí, tem um jogo que eu gostava bastante, chamado Metal Saga. E o curioso é que até hoje eu não faço a mínima ideia do que se trata a história do jogo, velho. Eu não era um desses manjador de English, tá ligado? Então não entendia porra nenhuma do jogo. Porém eu gostava porque tem umas paradas bizarras, tipo, eu lembro exatamente de um dia que eu estava jogando de madrugada e tipo, esse jogo é daqueles RPG que tu anda pelo mapa, mapa aberto, tá ligado? E do nada, quando tava passando por uma área que era um deserto, do nada um tubarão começa a me perseguir, velho. Um tubarão. No deserto. Velho, isso me deu um susto do caralho. E ainda mais porque tava de madrugada, né? E tipo, era um negócio bizarro. E se alguém souber a história desse jogo, deixa aí nos comentários, porque eu sempre tive a curiosidade. Porque às vezes eu sinto que esse jogo faz parte daqueles famosos jogos que acho que só eu joguei. E seguindo aqui com essa vibe de jogos que eu acho que só eu joguei, um dos jogos que está no meu top 10 de jogos favoritos do PlayStation 2 é Chaos Legion. Eu joguei esse! Eu joguei esse! Esse aqui eu finalizei em 8 horas. Esse aqui eu finalizei em 8 horas. Esse aqui é da hora. É da hora. Tem coisa difícil.
Na época, tá? Eu achava algumas coisas difíceis, mas a animação, o CGI e tudo mais era bacana. Indignam nesse jogo, velho. Primeiro, eu não tenho encontrado ninguém na época jogando ele no YouTube, velho. E segunda, porque esse jogo não teve continuação. Ele é foda pra caralho, velho. Pra vocês que não conhecem, Call of Legends é tipo um jogo, tipo Devil May Cry, sabe? Mas o diferencial dele eram as legiões, que eram invocações que você summonava ali. Inclusive, esse jogo tem mó vibe de solo leveling, sabe? Tem, verdade! Jogos que lhe aí você upa eles, isso. Seus amigos. Talvez por eu não ter muitos, né? Mas tu começava o jogo com Thanatos, que era a legião mais pica do jogo, sério, dava mó pena dos monstros no começo do jogo, os coitados sofriam na mão do Thanatos, velho. Até por isso tu já perdia ela no começo do jogo, e depois você ia ganhando outras. A minha favorita era a legião dos espadachim lá, eu achava elas mó fofinhas, né? Aí tinha umas invocações que era tosca demais, velho. Tipo, tinha umas que eram uns ovinhos que explodiam, velho, e você podia fazer tipo... verdade. Bateu, tá fora! E eu vou ser sincero aqui com vocês, eu não era muito fã de jogo de corrida não, sabe? Apesar de existirem ali jogos de corrida que eram muito bons, tipo Need for Speed Underground, Need for Speed Most Wanted, Midnight Club 3, eram jogos muito bons, sabe? Mas eu preferia mais jogar jogo de corrida com bagaceira, sabe, mano? Tipo um Twist Metal da vida, que era um jogo de Battle Royale com carros e era uma foda, velho. Meu personagem favorito naquele jogo era o Ayrton, Twist Metal, que virava um furacão. Então, se o jogo fosse de corrida e tivesse poderzinho, se tornava meu vício fácil. Por exemplo, meus jogos favoritos de corrida eram os jogos do Crash Bandicoot, velho. Tinha o Crash Nitro Kart, inclusive tinha um Crash de corrida que era muito da hora, velho, chamado Crash Tag Team Racing. E eu lembro que ele tinha uma mecânica muito foda de fundir dois carros. E o jogo de corrida não era em dupla não era de aliados não, era todo mundo contra, tá ligado? Então tu se tornava ali com o inimigo pra o carro ficar mais poderoso, e enquanto um dirigia, o outro ficava atirando nos inimigos. E a treta dessa mecânica era que qualquer um podia desfundir os carros na hora que quisesse. E quem fizesse isso primeiro era lançado na frente do outro carro, sabe? Então sempre que você se fundia com outro inimigo, ficava aquele climão de: será que ele vai ejetar antes de mim? Outro jogo de corrida com bagaceira era Downhill Domination, que não era jogo de carro, era de bicicleta, mas meu amigo, que jogo foda. Nesse jogo tu descia de umas puta montanhas e serras e era uma bagaceira, velho. Tu podia até dar murro nos outros e ser atingido por um raio, velho. Tem jogos que se tornam memoráveis pelo seu multiplayer, velho. Quem não lembra das batalhas no Guitar Hero? Não, clássico. Daquelas versões modificadas onde vinham músicas BR. Os jogos de tiro... Eu jogava Anime Hero. Era. Aí tinha as aberturas de Naruto, de One Piece, de Bleach, de Fullmetal. Que legal. Eu nunca fui de jogar Guitar Hero em si, mas Anime Hero era certeza. PlayStation 2 também eram memoráveis no multiplayer, velho. Porque essa nova geração aí, cada um na sua tela, não sabe o que é dificuldade. No nosso tempo era a partida inteira full olho de Tandera. A tela de um em cima da do outro. Cada movimento friamente visto pelos seus amigos. Quem também não lembra de Time Split, que tinha um monte de personagens engraçados e... Próximo. E se estamos falando de jogo de tiro de multiplayer do PlayStation 2, não podemos esquecer de um dos mais nostálgicos, na minha opinião. Medal of Honor Vanguard. A galera jogava muito esse. Medalha de honra. Esse jogo no multiplayer seguia a mesma dificuldade do anterior, de tu tá jogando contra alguém que está vendo onde você está. Né? Mas uma das melhores coisas desse jogo é a música tema dele. Que música, meus amigos. Na moral, se o comercial do alistamento militar tivesse ela de fundo, eu me alistava criança pro exército, velho. E falando em X1 de tiro, por que não falamos da verdadeira zona que era o Worms 3D Mayhem? Eu sempre curti os jogos de PC do Worms, mas quando eu vi que tinha um 3D pra PlayStation 2, meus amigos, que felicidade. O Worms é muito bom, velho, porque ele tem esse estilo de jogo de turnos que te deixa muito aflito. Será que o cara vai acertar o tiro? Será que ele vai chegar até mim a tempo? E não posso esquecer da minha arma favorita desse jogo, a granada divina. Meus amigos, ela normalmente já é genial e engraçada, soltando aquele... Falando em tiro, bagaceira, trilha sonora e multiplayer, não podemos deixar de falar de um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2, Metal Slug, meus amigos. Metal Slug era bom. Jogou também? Joguei. Pra
ser mais específico aqui, o Metal Slug Anthology, que era um DVD ali onde vinha a coletânea completa de todos os jogos. E na moral, quando tu juntava com o seu brother pra passar o dia todo zerando o Metal Slug 1 até o 6, era foda demais. Meus amigos, um cheiro pra SNK por ter desenvolvido essa porra. Todos os Metal Slug são foda, é verdade, cada um ali tem a sua particularidade, mas na minha opinião, o clímax dessa série é o Metal Slug 3. Eu sei, a luta final do Metal Slug X é memorável, né? É muito foda ver os rebeldes, que eram seus inimigos o jogo inteiro, se tornando seus aliados. É verdade! Inimigo em comum no final do jogo, né? E outro Metal Slug memorável é o Metal Slug 5, onde temos o meu boss favorito da série toda, que é aquela criatura misteriosa do final, que quando nós derrotamos ela parte em direção ao horizonte, voando. E aí quando a gente é criança, a gente fica com aqueles questionamentos lá, será que ele irá retornar um dia em um jogo futuro? Será que ele foi derrotado mesmo? O que diabos era aquela coisa? Mas fato é, o Metal Slug 3 é o melhor de todos. Eles literalmente pegaram tudo de melhor dos três passados e melhoraram 1000%. Tipo, a gente passa o jogo todo derrotando uns boss bizarros, tipo aqueles ET no meteoro lá. Inclusive, vai transformar de zumbi na luta contra eles, porque é falecido o hit nele só na gofada do zumbi. Mas esse eu não sabia disso! Como nunca, lá na missão final dele. O plot twist do jogo é muito foda, velho. Tu tem ali uma batalha contra o líder supremo dos rebeldes de novo, e aí quando tu derrota o chefão militar lá, do nada o cara se mostra ser um alien disfarçado. Sim, lembra dos aliens lá do Metal Slug 5 que nós derrotamos no final do jogo? Então, eles retornaram pra Terra pra se vingar da gente e sequestraram tanto o verdadeiro líder dos rebeldes, quanto a gente, meus amigos. Sim, o protagonista que a gente tá usando nessa fase aí é sequestrado também. A missão final, que a gente achou que já tinha acabado na destruição daquela aeronave lá, acaba escalando pra uma batalha épica no espaço, com toda a facção rebelde se unindo conosco novamente, tanto pra resgatar o nosso companheiro, como também o arrombado do líder deles, né? Na moral, velho, esse jogo é memorável. E falando em aventura épica, tinha outros vários jogos que entregavam isso com maestria, com o multiplayer. O jogo dos Incríveis lá era um deles, era muito foda jogar com o Incrível e o Gelado lá. Tinha também o jogo das Tartaruga Ninja, e a propósito, Leonardo, melhor tartaruga. Quem discorda é canudo. Tinha também jogos de super-herói que eram muito foda, velho, do PlayStation 2, tipo o jogo da Liga da Justiça, que era até bom, né? Mas nem chega aos pés do Marvel Ultimate Alliance. Meus amigos, que jogo foda. Além de jogar de dois, tu podia formar o seu time com os heróis que você quisesse, velho. Tinha todos os heróis da Marvel ali. E saindo do mundo heróico da Marvel e da DC, vamos descer para o fundo de um calabouço sangrento. Porque outro jogo foda de multiplayer e aventura era Mortal Kombat e Shaolin Smoke. Os jogos passados do Mortal Kombat também eram bons, mas esse aqui... eu acho que ele não vai citar um jogo que eu gostava bastante. E eu acho que entra na categoria que ele falou, só eu joguei. Se, mano, é porque falta 5 minutos de vídeo. Eu acho que ele não vai mencionar. Lá no final do vídeo eu digo qual é. Aqui tinha uma pegada diferente. A parada dele não era o famoso X1 do Mortal Kombat, mas sim sair por aí fatiando a galera com o chapéuzão do Kung Lao e tentando tancar essas falas bizarras do Liu Kang enquanto ele bate na galera. E saindo dos multiplayer de aventura e indo para o single player de aventura, né? Vamos já começar com um dos mais fodas do... A galera jogava demais esse, só que eu nunca joguei. E até hoje eu tenho vontade, depois eu vou ver se eu jogo. Console. Shadow of the Colossus, meus amigos, que eu nunca joguei. Você é vergonha da profissão! Véi, eu juro que não tinha noção do que jogo, né? Não é isso? Gosto de anime também. Caraca, velho, Matheus, tamo junto, tá? Era esse jogo na época. Eu juro, velho. E é culpa da capa do Shadow, velho. A capa dele não chama tanta atenção, não. Olha essa capa, velho. Ele é um jogo inacreditável, não só pelas mecânicas, ele me mas lembra também show pela história e pelos... No grandão. Na capa, no né? grandão. O da capa. Os mistérios, né? Inclusive, até uns anos atrás, ainda tinha vários mistérios do jogo rondando pela internet aí. Sobre lugares secretos, teorias da história e o tal dos colossos excluídos e também dos relatos de colossos raros vistos dentro do jogo. Mas hoje em dia, a maioria desses mistérios já foi solucionada e eu meio que fico triste com isso, porque eu sei que é bom ter as respostas para os mistérios, né? Afinal, os mistérios estão aí para ser desvendados, né? Mas sei lá, velho, aqueles mistérios meio que faziam parte do que significava Shadow of the Colossus, sabe? E tiveram
muitos outros jogos fodas de aventura single player. Tinha os jogos do Ben 10 que também eram muito foda, cada um se superava ali ao seu anterior. Inclusive, nessa época, quase todo desenho ou filme que fizesse sucesso ganhava jogo, velho. Tinha jogo do Madagascar, que era muito foda, velho. Tinha jogo do Power Ranger, tinha jogo do Bob Esponja. Velho, fazendo a pesquisa aqui, eu descobri que fizeram até jogo do Friends. Mentira, sério? E se estamos falando de aventura, não podemos esquecer do rei, quando o assunto é esse gênero. Final Fantasy, meu... Chegamos! Esse aqui, meu amigo. Esse tava esperando? E era o melhor de todos. Esse Final... Galera, desculpa. Esse Final Fantasy, pra mim, é o melhor de todos. É o melhor de todos por conta da história e por conta, principalmente, do Limit Break. O objetivo, quando a gente joga Final Fantasy, é upar boneco. Igual todo RPG. Só que no Final Fantasy, a gente upava o boneco até ele tá todo full, pra dar o dano de 9.999. E aí era o limite. Só que esse daqui foi introduzido o Limit Break. E ao invés de a gente bater 9.999, a gente batia 99.999. Porque os Mano, o HP dos boys daqui, menina, era 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E aí a gente precisava pegar as armas celestiais pra ir lutar. Mano, era massa. Difícil, muito difícil e com muita paciência. Eu lembro que pra pegar a arma de uma dona, a gente tinha que desviar sequenciadamente de 100 raios. Pegou o primeiro, reseta, começa tudo de novo. Eu acho que era 2 horas pulando assim, ó. Porque senão você não pegava. Tu acredita? É difícil, tá com tempo, hein? 2 horas pulando. Esse jogo aqui, eu acho que eu tinha umas 300 horas. Tu acredita? Eu acho que era 280, 300 horas. Mas eu zerei esse aqui com 300 horas. Com tudo, tá? Na época da adolescência, tinha muito tempo de vida sobrando. E aí ia fazer o quê? Upar bonequinho. Claro, lógico. Amigos, que infelizmente eu vou admitir aqui, eu nunca joguei os jogos anteriores dele. Infelizmente nunca fui um manjador de inglês para poder entender esses jogos, né? Onde o foco principal é a história. Mas o único Final Fantasy que eu zerei foi o do PlayStation 2, né? O da Jovem Cerberus. E teve outro que eu joguei, mas não foi pela história, não. Foi o Final Fantasy X2. E é bom jogava também. Pela... Vamos falar aqui de um dos meus favoritos, Devil May Cry 3. Todos eram bons. Com toda certeza. Mas o 3, meus amigos, top. Que jogo foda da porra. Pra começar que o Dante desse jogo é muito mais carismático que os dos outros jogos lá. Verdade. Mas além dele, todos os personagens têm seu carisma próprio, exceto a porra do palhaço, que eu nunca curti aquela porra. Eu de verdade não consigo escolher qual é o melhor drop de boss desse jogo. Porque todos são muito bons, velho. A arma do Cerberus, as armas lá do Agni Ruda, a guitarra da Nevan, a armadura do Beowulf, a skill lá que cria um Kagebanshi e também o poder do cavalo, Caramba, olha isso. Massa. Agora cai. E seguindo nesse estilo de jogo de ir capotando todo mundo e fazendo geral virar suas armas, não podemos esquecer de falar de um dos mais aclamados jogos do PlayStation 2, meus amigos. God of War. Esse jogo dispensa qualquer apresentação, velho. Foi nesse console que conhecemos a saga da vingança do nosso menino Kratos. Na moral, velho, era muito foda em muitos sentidos. E vamos deixar todo esse clima amistoso de aventura de lado e vamos para o gênero que eu menos joguei na minha infância, que eram jogos de terror. O menininho Matheus tinha sérios problemas com terror. Na verdade, até hoje eu tenho um pouco de medo. E além do medo do desconhecido, eu também tinha fobia de sangue. Sério, eu desmaiei assistindo Mutantes Caminhos do Coração, mano. Mutantes, velho. Com certeza isso me afastou pra caralho. Caraca, mano. Tinha sangue nisso? Eu não sei que eu não assisti Mutantes. Cara, mano, a Bia me mostrou uns trechos. Mano, desculpa, tá? Eu não sei se pra época era topzera, mas ô coisa podre. Era, mas faz tempo. Podre, sei lá, véio. 2009, 10. Nossa senhora. Caralho do jogo de terror. Mas mesmo assim, anos depois, o que viria a ser meu jogo favorito do PlayStation 2 era ninguém menos que um jogo de terror. Silent Hill? Não. Fatal Frame? Tampouco. Resident Evil 4, meus amigos. Eu até joguei outros jogos do Resident Evil pra PlayStation 2, como Resident Evil Code Verônica, Outbreak, Fale 1, Fale 2. Até cheguei a zerar o Dead End, mas não tem como não, pô. O Resident Evil 4 é muito melhor, velho. Todo o climão dele era foda. E a primeira vez que eu zerei o Resident Evil 4 foi naquela versão que alguns de vocês devem conhecer, que era uma versão do Resident Evil 4 que vinha com cheat. E como eu era todo medroso pra jogo de terror, né? Ele meio que me introduziu nesse
esse mundo do Resident Evil. Mas depois eu passei a querer zerar nos níveis mais altos. Sério, foi aí que eu viciei de verdade em Resident Evil 4. Agora não tinha cheat pra capotar todo mundo com um tiro só. Agora tu tinha que escolher qual arma tu ia trucar lá no carinha das armas. Boa. Agora não tinha vida infinita. Agora tu tinha que dividir a sua maleta lá de armas com as ervas e com os sprays também. A maleta do Resident Evil era mais organizada que tudo na minha vida. Agora não tinha cheat de dinheiro infinito. Agora tu tinha que escolher com sabedoria qual arma tu ia comprar lá no carinha das armas lá. E outro jogo que garantia muita risada era o GTA San Andreas, que deve ser o jogo favorito de PlayStation 2 pra muita gente até hoje. Um jogo que marcou pela cacetada de mods que colocaram. Sério, quase toda semana na banquinha tinha um GTA San Andreas diferente modificado lá. E eu nunca tancava aquele GTA do Dragon Ball lá. Sério, aquele Vegeta lá, meu Deus do céu. E também por vários lugares marcantes demais pra nossa infância. Não sei o que é referência a essa. Casa, sempre que tu passa por essa rua aqui. Eu não tô olhando nada, não. Eu não entendi esse final. Eu também, só pra quem jogou na época lá. E conta pra gente aí, galera. E ele não mencionou um dos jogos que eu mais gostava de jogar. Qual? Prince of Persia. Alguém jogou aí? Me ajuda. Me ajuda. O rapazinho que usa areia do tempo e volta. Saiu até um live action. Horroroso? Sim. Mano, a galera não sabe fazer live action, velho. E eu acho que esse jogo, eu acho que ao decorrer do tempo foi esquecido. Mas eu sei que saíram vários jogos de Prince of Persia e eu gostava demais, velho. Demais, demais, demais. Já deixa aí nos comentários o que você mais gostou de todos esses aqui do vídeo. Cara, pra mim, foi o Devil May Cry, foi o Crash. E principalmente o top 1 que ninguém chega perto, porque do top 1 pro nível 2 é um abismo. Final Fantasy. Final Fantasy é porque pra quem gosta de RPG, logicamente que esse vai ter o destaque. Mas como ele falou, se você gosta de carro, vai escolher o quê? O Need for Speed. Se você gosta de tirozinho, vai escolher lá o Medalha de Honra, dentre outros. Mas já deixa aí. Tu tem algum que te interessou aqui pra jogar? Acho, esse Final Fantasy é muito difícil. Não é difícil, requer muito tempo. Ah, mulher, eu passar 2 horas pulando? Não, tô fora. Não, mas é só se quiser pegar uma celestial. Ah, o God of War. O God of War é padrãozão. É. Padrãozão que a gente tem que entender. Então, galera, já deixa aí qual foi o seu favorito, belezinha? Então, estamos pronto agora e... Até a próxima.